Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que eu recepciono vocês nessa unidade 4 do nosso curso de avaliação de imóveis urbanos e rurais. E tenho certeza que vocês também vão ficar muito felizes com essa unidade, porque essa unidade é a transição da teoria para a prática. Nessa unidade, nós vamos falar do laudo de avaliação, do laudo de vistoria. Ainda precisamos de alguma base teórica para construir o objeto que estamos estudando, mas essa unidade já termina com a análise de um laudo real, tá? Na verdade, de dois laudos reais e de dois modelos de laudo de vistoria. E a unidade 5, ela é toda de prática, né? Acho que é o que todo mundo aqui está esperando, todo mundo está querendo, né? A ansiedade começa a crescer. A gente quer colocar a mão na massa e quer fazer uma avaliação. E nós vamos fazer isso, está chegando a hora. Então vamos lá, vamos começar aqui a falar, então, do nosso tema, que é o laudo de vistoria e o laudo de avaliação. Nessa unidade nós vamos abordar esses dois temas, tá? E eu dei um título para essa primeira fala, que é para até provocar um pouquinho vocês. Laudo, do mito para a realidade. Estou apanhando um pouquinho aqui da ferramenta ainda, tá? Não fiquem bravos comigo. Por que do mito para a realidade, né? Quando nós falamos a palavra laudo, ela vem cercada de todo um imaginário, né? Que eu tenho ali um perito. O perito é aquele que sabe tudo, é aquele que dá a palavra final do que realmente aconteceu, né? Até no imaginário popular, quando se fala num perito, né? Você imagina, né, alguém aí que é um gênio, alguém que vai bater o martelo ali sobre determinada situação. Quando nós sabemos que, na verdade, não é isso, né? Inclusive, nas perícias criminais, muitas vezes há uma guerra de laudos, né? Há peritos com interpretações diferentes. Então, nós vamos agora quebrar esse mito do laudo como algo feito por alguém genial, que tenha que ter alguma característica especial, né, para conseguir produzir um laudo. Nós vamos quebrar isso e vamos trazer esse conceito para a realidade. Por quê? O que é um laudo? Um laudo nada mais é do que um texto, tá? Um texto de gênero específico para um fim específico. Então, um laudo é um tipo de texto. Obviamente, quando a gente fala tipo de texto, vem no imaginário aí o texto jornalístico, texto literário, mas os textos, eles têm uma infinidade de gêneros, né? O bilhete que você deixa para alguém é um tipo de texto, é um gênero textual, né? O blog que você faz é um tipo de texto. E cada um tem as suas características. O laudo nada mais é do que um texto. Um texto que vai ser produzido por alguém que domina aí o assunto. Por isso que nós tivemos, né, todo aquele estudo teórico até agora nas três primeiras unidades, que tenho certeza, muitos até se incomodam, que fica um pouco abstrato, mas ele é a base para a gente chegar na materialização, né? Regra de ouro para produzir um bom laudo. Se você quer produzir um bom laudo, você tem que dominar minimamente o funcionamento de um texto. Você tem que saber o que é escrever um texto, tá? O que transforma um conjunto de afirmações em um texto? O que transforma uma sequência de frases escritas por alguém naquilo que nós chamamos de texto? E nós vamos ver que o escrever bem, tá? Esse bem entre aspas, escrever bem vai muito além do domínio da ortografia e da gramática. E eu vou mostrar para vocês isso agora com esse
exemplo aqui didático. Olha só, vamos ler juntos. Os seres humanos só têm um conjunto de dentes durante a vida. Segundo as estatísticas, é possível conservá-los intactos até os 35 anos. Os dentes não se restauram, e isso é mais uma prova de que o homem nasce apenas para ter filhos e esquecê-los em pouco tempo. Esse trecho, né, ele não tem nenhum problema de ortografia, tá? De acentuação, de pontuação. Ele está aí gramaticalmente correto. Mas se vocês prestarem um pouquinho de atenção, vocês vê que tem algo de estranho, não é? Alguma coisa tá estranha nesse texto, não tá? O que está estranho nesse texto? Mesmo ele estando gramaticalmente e ortograficamente aí correto. O que está acontecendo aqui? O problema desse trecho não está ligado ao que nós chamamos linguisticamente de superfície textual, ou seja, o conjunto de frases e parágrafos em si, mas o que está por baixo disso, né? Como assim? Imaginem que um texto é uma casa que você está vendo aí andando de avião ou de helicóptero, né? Ou de asa delta, ou de paraglide. Você está vendo ela do alto. O que você vê é o telhado. Mas quando você vê o telhado de uma edificação, você sabe que por baixo daquele telhado existe uma infinidade de outros materiais que sustentam aquele telhado, que tornam possível que aquele telhado exista. Senão ele não estaria ali. Com o texto é a mesma coisa. O que você vê, né? O que você vê é o que a gente chama de superfície textual, tá? Você vê o que está na superfície. O que aparece? O que aparece aí com relação à gramática, né? A famosa gramática. Eu não vou entrar aqui em conceitos de gramática, ortografia, porque não é o objeto do nosso curso, mas o que nós conhecemos popularmente como gramática e ortografia é o que aparece na superfície do texto. Mas o texto vai muito além disso. No exemplo que a gente viu, o telhado é bonito, mas ele não tem sustentação, porque está faltando para ele a coerência textual. O que acontece? Qual é o problema desse texto? O autor tentou estabelecer uma relação entre dois elementos, a durabilidade dos dentes e a finalidade da humanidade. Mas essa relação, ela é estranha. Então, olha só, isso faz com que, mesmo tendo um texto todo bonitinho, mesmo tendo um texto todo bonitinho do ponto de vista gramatical, ele seja um texto estranho, tá? Por quê? Porque falta esse texto, o que nós denominamos de coerência textual. A coerência textual é o elemento que está abaixo da superfície, você não vê, mas ele está ali transformando aquele monte de palavras, de frases e símbolos em um texto. Mas o que seria coerência? Né? Qual que é o conceito de coerência textual? Segundo Koch e Travaglia, a coerência está diretamente ligada à possibilidade de estabelecer um sentido para o texto, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários. É uma relação lógica, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de interpretabilidade ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação específica e a capacidade que o receptor tem para calcular o sentido desse texto. Então, olha só, quando nós falamos de coerência, nós estamos falando de sentido, nós estamos falando dessas relações lógicas, tá? Que fazem com que aquele amontoado de frases, de palavras, façam sentido para os usuários. Além disso, esse sentido ele vai ser maior ou menor de acordo com o próprio usuário, com o próprio leitor do texto e com a situação de comunicação. Imaginemos o seguinte, se eu pegar para vocês aqui um texto de física quântica,
tá? Por mais que nós sejamos aí leitores hábeis, nós não temos o conhecimento base, que permita que esse texto faça sentido, tá? Por isso que a coerência ela é definida como um princípio de interpretabilidade ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e a capacidade que o receptor tem para calcular esse sentido. Então, isso explica até a lógica do nosso curso. Por que eu não comecei lá fazendo laudo de avaliação? Porque nós precisávamos ter uma capacidade de compreender os conhecimentos abstratos que são utilizados para se fazer uma avaliação de um bem. Isso vai permitir com que você não só consiga redigir um laudo, mas também que você consiga interpretar um laudo, seja de vistoria ou seja de avaliação. Inclusive encontrar, eventualmente, falhas em um laudo, né? Fazer uma crítica a um laudo, uma crítica técnica. Por quê? Nós temos agora um conjunto coerente de informações, tá, na sua mente. Nós temos um conjunto sólido de informações que te dá uma capacidade para calcular, olha que interessante, te dá uma capacidade para calcular o sentido do que você está fazendo, tá? E isso vale também para os textos. Nós precisamos ter essa capacidade, esse conhecimento prévio, né? Que vai interferir. E quando nós lemos um texto, nós não somos meros receptores, nós não absorvemos aquela informação, nós agimos sobre esse texto. Isso é importante nós compreendermos, tá? Coerência nos laudos de avaliação. Como é que eu aplico esse conceito nos laudos? Tanto para ler um laudo, quanto para, especialmente aqui, o objetivo do nosso curso, para redigir um laudo. Olha só, vamos lá. Quando a gente fala de laudos de avaliação, o objeto que nós estamos estudando aqui, nós precisamos ter em mente os dois aspectos da coerência que eu acabei de falar. Primeiro, que ele faça sentido do ponto de vista das relações lógicas, tá? Ele estabelece entre si, é o que nós chamamos de coerência interna, tá? Que eu não tenha coisas contraditórias, né? Por exemplo, um parágrafo dizendo que determinada característica diminui o valor de mercado de um bem e um cálculo depois aumentando esse valor de mercado com base nessa mesma característica. Então, isso é uma incoerência que afeta a qualidade desse laudo do texto. Então, essa é a primeira característica, que ele faça sentido, que todas as suas partes façam sentido. E a segunda é que a redação seja adequada ao leitor que vai recebê-lo. No caso, é o juiz de direito, tá? Por que que eu tenho que me preocupar com a redação? Veja. Capacidade que o receptor tem para calcular o sentido deste texto. O juiz é um especialista na avaliação de bens? Não. Adianta, então, você ficar colocando um monte de termo técnico, né, para dar aquela pompa no laudo, para parecer difícil? Não. Isso não é um bom texto. Um bom texto, ele é capaz de se fazer compreensível para um leitor que tenha minimamente os conhecimentos aí adequados para essa leitura. Inclusive, faço um parênteses, mais uma vez aqui, muitos dos chamados peritos, né, até lembram que eu comecei essa aula aqui falando do mito, né, a gente vai do mito para a realidade, eles usam e abusam, não, isso não só na avaliação de bens, né, eles usam, mas em várias áreas, né, você tem o juridiquês, o economês, usam e abusam de uma linguagem, de um vocabulário técnico para dar uma pompa, um aspecto de inacessibilidade e assim se colocar num patamar superior. Isso não passa de uma chicana textual, né? Eu coloco aqui um vocabulário que o meu leitor não conhece, ele não é um especialista, e aí ele não vai conseguir interpretar, e ele vai achar que eu sou um ser sublime, né, um ser superior que consegue fazer um trabalho desse tipo.
Não é esse nosso objetivo quando vamos redigir um laudo, tá? Nosso objetivo é, repetindo, ele faça sentido, né, do ponto de vista das relações lógicas, ele estabelece, e que a redação desse laudo seja adequada ao seu receptor, que no caso é o juiz de direito. Por que é o juiz de direito? É ele que vai decidir sobre esse laudo, né, eventuais questões aí às quais esse laudo está relacionado. Portanto, caros colegas, o laudo não pode ser uma série de informações fragmentadas, não é só você ir colocando coisas, ele tem que ser um todo, ele tem que ter um começo, um meio e um fim, ele tem que fazer sentido, ele tem que ser uma sequência lógica, né? Tem que ter lá, como se fosse uma novelinha, o capítulo 1, depois o capítulo 2 tem relação com o que aconteceu no capítulo 1, e assim sucessivamente. Não basta você jogar informações no laudo, né? Inclusive, desculpe, não basta você jogar informações numa folha de papel e colocar um título de laudo que vai transformar isso num laudo, tá? O próprio Código de Processo Civil, isso é tão importante, né, que o próprio CPC traz isso expressamente. Olha que interessante. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica. Olha que interessante. Indicando como alcançou as suas conclusões. Eu estou fazendo com vocês aqui uma análise linguística, tá? Que é uma das minhas formações base. Sou um linguista. Me orgulho muito disso. Gosto muito dessa área. E vocês acham que é por acaso que o legislador colocou lá no parágrafo 1º do artigo 473 do CPC, isso que deve ser feito em linguagem simples e com coerência lógica? Que no laudo o perito tem que indicar como alcançou as suas conclusões? Não. Não é. Por quê? Porque eu posso estar diante de uma pessoa que intencionalmente pode querer dificultar a compreensão disso, inclusive para manipular os resultados, né? Então vejam a importância da redação, tá? E da coerência no laudo de avaliação. Então, caros alunos, tenha sempre em mente o quê? Que quando você estiver redigindo um laudo, o que você está fazendo? Não é nada de paranormal, tá? Não é nada de extraterrestre. Você está fazendo o quê? Você está redigindo um texto. É isso que está fazendo. Um todo. E não apenas juntando uma série de informações ali, um amontoado de informações. Você está redigindo um texto. Esse texto, nós vamos analisar aqui com profundidade, vai retratar tudo que você sabe e tudo que você fez para chegar às conclusões, ao objetivo do seu laudo, que é a avaliação em determinado bem. Mas o que você está fazendo é simplesmente, né, e complexamente, porque redigir um texto não é uma coisa tão simples assim, você está redigindo um texto. Quando nós falamos de laudo, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, então, de um texto. O laudo ele é um texto específico para um fim específico. Tá? Então, tira o mito, quebra o mito. Não preciso ter um QI de Einstein para conseguir fazer um laudo. Não. Isso é mito e todo mito é usado para uma espécie de dominação, manipulação de informações. O que você vai fazer é redigir um texto. Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho as habilidades que você precisa ter para redigir esse texto. A primeira é perceber que um bom texto não está ligado apenas à ortografia e às regras gramaticais aí da norma padrão. Um bom texto está ligado, em sua grande parte, à coerência. E há um outro aspecto que nós vamos estudar na próxima aula. Obrigado por terem me acompanhado até aqui. Nos vemos daqui a pouquinho. Até já.